Nós vamos orar ao nosso Deus, essa oração de iluminação, e vamos estar meditando na palavra de Deus. Pai querido, estamos diante do Senhor porque necessitamos da tua iluminação. Precisamos que o Senhor, ó Pai, fale através da minha vida para alcançar cada coração, porque não é um discurso bem elaborado, bem preparado, que faz com que ele se transforme em palavra de Deus, mas é pela ação do teu Espírito Santo, para que alcance cada coração e realize em cada vida o teu querer e a tua vontade. E que cada vida que está participando, que está, ó Pai, vendo e ouvindo esta mensagem, possa abrir o coração, estar com o coração aberto para receber a tua palavra. E assim, ó Pai, o Senhor realize em nós a tua vontade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da meditação nesta noite da esperança, que foi passado, divulgado para vocês, aí, vamos dar sabor. Vamos dar sabor. E o texto base para nós e na qual nós vamos meditar sobre o significado daquilo que ele fala é esse de Mateus 5,13. Nós estamos aí meditando no Sermão do Monte. Semana passada já vimos sobre as bem-aventuranças e hoje Jesus continua falando, ensinando ao povo e agora falando desta maneira para eles. Vocês são o sal para a humanidade, o sal da terra. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal, não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Depois das bem-aventuranças, onde Jesus deixa bem claro para os discípulos e discípulas que felizes são aqueles que são humildes, que choram, que são mansos, que têm fome e sede de justiça, que são misericordiosos, limpos de coração, pacificadores e perseguidos por amor a Cristo, que a verdadeira felicidade está justamente no fato de ser de Jesus e não em ter as bênçãos de Jesus. É claro que sendo de Jesus, as bênçãos estão sobre nós, mas especialmente o ser e não o ter é que nos coloca como sendo do Senhor. Jesus faz esta afirmação após falar das bem-aventuranças: vocês são o sal da terra. Vocês que são felizes por serem filhos de Deus, vocês são o sal da terra. E no decorrer do Sermão do Monte, ele mostra o que significa ser sal da terra. E Jesus chama a atenção para uma realidade muito triste, quando ele diz assim: se o sal perder o sabor, não servirá para mais nada. Servirá somente para ser jogado fora e ser pisado pelas pessoas. Jesus falava assim porque a religião da sua época tinha deixado de ser sal, tinha deixado de ser relevante, tinha deixado de ser um instrumento de Deus, tornando-se insípida, tornando-se sem utilidade. Não havia na religião judaica da época de Jesus a manifestação da vida, da presença de Deus, porque havia muitas divisões entre eles, e cada divisão falava, né, de como cada um agia, e agia não segundo aquilo que Deus queria, mas agia de acordo com os seus interesses, os seus próprios entendimentos. Por exemplo, havia os essênios, aqueles que faziam parte da comunidade de Qumran, perto do Mar Morto. Eles viviam isolados em cavernas e se diziam serem os únicos que faziam a vontade de Deus, que eram fiéis a Deus. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Há muitos grupos ou denominações evangélicas que se acham também que são exclusivistas e se acham também os únicos queridos de Deus. Haviam também os fariseus, que eram aqueles que se diziam serem os doutores da lei, eram os conhecedores das Sagradas Escrituras, mas que, na sua maioria,
cumpria a lei conforme os seus interesses, conforme, né, os seus interesses nos benefícios próprios. Viviam, portanto, uma espiritualidade exterior. São esses que Jesus chamou de sepulcros caiados, ou seja, por fora está todo pintado, tudo arrumado, tudo bonito, mas por dentro é uma podridão. Haviam também os zelotes, eram totalmente alienados e cegos pela ideologia que se assemelha aos terroristas de hoje. Buscavam a construção de uma sociedade ou de um mundo melhor através da força, da violência, da deposição através das armas do Império Romano. Havia também os saduceus. Eram os sacerdotes que cuidavam do templo, cuidavam das celebrações, ou seja, dos cultos. Homens que viviam presos dentro de rituais e liturgias vazias, que não se comunicava com o povo, não diziam nada que pudesse vir ao encontro das necessidades das pessoas. Viviam como muitos crentes hoje que pensam que Deus existe por causa que eles existem. Pensam e acreditam que são os melhores filhos de Deus. Consideram-se os santos, os perfeitos, os donos da verdade. Portanto, essa era a igreja, podemos assim dizer, na época de Jesus. Creio que não está, infelizmente, muito diferente para os dias de hoje. Jesus então sobe aos pés do monte e fala ao povo. Ele não fala aos grupos religiosos, ele não fala aos líderes religiosos, mas ele fala ao povo, a gente simples. É para essa gente que Jesus diz: vós sois o sal da terra, ou vocês são o sal para a humanidade. A igreja estava iniciando, dando seus primeiros passos, e Jesus vê nessas pessoas, nesse pessoal, aquilo que só Deus vê, só Deus consegue enxergar no ser humano. Os líderes religiosos jamais iriam admitir isso. Para eles, se Deus tinha que usar alguém para ser o sal da terra, tinha que ser eles. No entanto, Jesus olha para aquele povo, para aquele povo que estava ali sedento em ouvir a Jesus, sedento também para receber os milagres de Jesus. E ele então diz para essas pessoas, pessoas que para os religiosos da época não tinham nenhuma qualificação. Jesus diz: vocês são o sal da terra. Jesus queria que eles fossem o tempero da graça divina na terra. Só que Jesus faz uma advertência séria, que é uma advertência para todos nós, para nós nos dias de hoje. Não percam o sabor. Não percam jamais o sabor. Fica difícil restaurar o sabor e aí só serve para ser jogado fora. E isso significa juízo de Deus, juízo do Senhor. Portanto, Jesus faz essa advertência que deve ser levado muito a sério por todos nós. Jesus diz ao povo e diz a cada um de nós, diz à sua igreja: vocês são o sal da terra. Não percam o sabor jamais. Por isso, nesta noite, eu quero meditar com vocês sobre a profundidade, as dimensões desta afirmação de Jesus e suas implicações para nós. Primeiramente, a dimensão existencial. Quando Jesus diz: vocês são o sal da terra, ele está dizendo o seguinte: vocês darão sabor à vida das pessoas. Vocês darão sabor à terra, darão sabor às pessoas que estão próximas de vocês. Muitos, nesses tempos de pandemia, estão vivendo angustiados, estão vivendo solitários, sem esperança, sem alegria, apavorados com essa situação. Para eles, a vida perdeu o prazer, perdeu a alegria, perdeu o sabor. No entanto, Jesus está dizendo que a nossa existência tem que ser prazerosa, tem que ser gostosa, com sabor.
E apesar das dificuldades, das crises, das tempestades, da pandemia, temos que ter prazer ou temos que ter sabor na vida. Porque se assim nós vivemos, se assim nós crermos, nós daremos gosto e sabor à vida das pessoas que estão desgostosas, que estão desesperançosas com a vida. Se nos deixarmos contaminar pelas atitudes pessimistas, pelas notícias que querem nos jogar lá para baixo, pelos derrotistas, deixamos de ser sal, deixamos de dar sabor, ou seja, perdemos a nossa utilidade, perdemos o sabor. É a mesma coisa, para você entender, é a mesma coisa que você ir visitar uma pessoa que está doente e você só fica falando de doença, só fica falando de coisas ruins, em vez de levar uma palavra de esperança, de fé, né? Em vez de se colocar ali como solidário, como alguém que está junto para ajudar, não, vai jogar só para baixo. O pior é quando fala, né, aquelas frases, né? Ah, eu conheço alguém que teve, né, ou que passou por isso que você está passando. Ah, e aí o que aconteceu? Olha, a pessoa morreu. Só falta isso, tá? Se deixa contaminar com aquela situação, com a doença que a pessoa está enfrentando. Não. Nós temos que levar sabor, uma mensagem de fé, de esperança, dar gosto à vida das pessoas que estão sem gosto pela vida, em face das circunstâncias em que elas estão vivendo. Crer que Deus está no controle de tudo. Mais do que crer é viver isso, porque a sua vida e as suas palavras passarão isso, que a vitória já é nossa, já está garantida. E essa vitória que Cristo tem para nós, nós podemos descansar, porque ela é certa, porque a promessa de Deus sempre se cumpre. Segunda dimensão é a dimensão ética. Ao mesmo tempo que temos que dar sabor, temos que manter a diferença. Temos que influenciar as pessoas e não ser influenciado por elas. E isso tem que ficar evidente através das nossas vidas, ou seja, temos que dar gosto, mas temos que mostrar também que existe diferença entre nós e eles. Mostrar que sal é sal e terra é terra. E a nossa diferença é ética, é comportamental e não nos costumes. Não é pelo que vestimos, não é pelo corte de cabelo, não é por aquilo que deixamos de fazer, mas por aquilo que fazemos, efetivamente fazemos. A diferença não está no exterior, mas no interior, naquilo que Deus fez em nós, fez na minha vida, fez na sua vida, e que me faz servi-lo com tudo que sou, com a alegria de servir ao Senhor. O verdadeiro sal da terra não é conhecido simplesmente porque deixa de fumar, de beber, de xingar, jogar, mas por aquilo que faz para a glória de Deus. Eu conheço muitas pessoas que não fazem tudo isso e não têm compromisso com Deus, não são discípulos de Jesus. Portanto, não é simplesmente deixar essas coisas, mas é pelo seu comprometimento com Cristo, com a sua igreja. Ser sal da terra é ser diferente daquilo que está aí no mundo, nas atitudes, no comportamento, na prática. Quer ver um exemplo? Nós vivemos num mundo que prega a não vida, ou seja, a vida perdeu o seu valor. E, no entanto, nós temos que reafirmar que a vida é um dom de Deus, que a vida é bênção de Deus, que a vida ela é prazerosa, que mesmo que aconteçam os problemas, as dificuldades, nós precisamos preservar a vida. Nós devemos falar e preservar e manter o meio ambiente. No mundo que vive aí essa poluição, que vive aí o desmatamento, que vive aí todas essas coisas que querem destruir aquilo que Deus criou. E devemos, então, reafirmar a nossa fé que Deus criou todas as coisas e devemos preservar. Devemos falar do amor de Deus, porque o mundo vive um amor que se transformou somente num sentimentalismo.
aonde é um sentimentalismo, né, que busca somente o seu próprio interesse, sempre em busca de preencher o seu vazio. Não existe nada de entrega, não existe nada de se jogar nas mãos do outro, não existe nada de estender os braços, não existe nada de incondicional. E nós devemos viver o amor incondicional para com todas as pessoas. Devemos viver o perdão. Vivemos num mundo onde as pessoas ficam guardando as mágoas, guardando os rancores, guardando e alimentando o ódio, raiva pelas pessoas. Nós devemos viver o perdão de Deus para com todas as pessoas, para que possamos pregar e viver esse perdão neste mundo que precisa vivenciar o perdão de Deus. Por outro lado, temos que tomar cuidado para não nos isolarmos. Somos sal, né? Diferente da terra, mas não podemos nos isolar. Temos que manter a diferença, mas também manter a presença. Nós somos chamados para ser sal da terra e não sal do sal. Não é? Nós precisamos sair do saleiro. Sal dentro do saleiro não resolve nada. A nossa atuação é junto das pessoas. Tem crente que não se relaciona com ninguém que não seja crente. Aí eu fico pensando como é que vai evangelizar, como é que vai, né, fazer um discipulado, como vai mostrar aí a glória de Deus, mostrar aí que nós somos de Jesus. Nós precisamos ter relacionamentos, não há nenhum problema com isso, mas precisamos ter relacionamentos onde nós mostramos a diferença, onde nós mostramos que nós somos de Jesus, onde nós mostramos qual é o nosso compromisso. Colocar sal junto com mais sal não adianta nada. Nós temos que salgar onde está precisando de sal, mostrando realmente a nossa diferença, mas mantendo sempre a nossa presença junto das pessoas. É só olhar para Jesus. Jesus ia onde precisava. Né? Jesus se relacionava, eu já falei isso várias vezes e repito, ele se relacionava com tranqueira, com gente que ninguém queria saber, que a religião não queria saber, né? Que as pessoas excluíam, e Jesus ia ao encontro dessas pessoas, por quê? Porque senão elas estavam perdidas, ninguém queria saber delas, e Jesus chegava, Jesus falava, Jesus tocava, Jesus comia com elas, não se deixava contaminar, não se deixava influenciar. Ele sabia porque ele estava junto com essas pessoas, porque ele amava essas pessoas e ele queria a transformação dessas pessoas. Outra coisa é a nossa dimensão social dessa afirmação de Jesus. Nós, como crentes, somos muito individualistas. Eu sempre acho que Jesus falou só para mim, chamou só a mim para ser sal da terra, mas Jesus falou para todos e todos, falou para toda a igreja. Toda a igreja, não existe ninguém mais importante dentro da igreja de Cristo Jesus. Todos são importantes, assumem ali responsabilidades, cargos diferentes, mas todos são importantes, todos são iguais diante do Senhor. Não existe hierarquia entre os cristãos e cristãs. Por isso Jesus chamou a igreja. Não é somente eu que tenho que ser sal da terra, mas todos nós, todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, remidos no sangue de Jesus. Portanto, a afirmação de Jesus é para a igreja. É certo que o chamado é pessoal, mas ele também tem essa dimensão comunitária. Jesus não é somente o meu Salvador, é o nosso Salvador. E o ministério não é meu, o ministério é sempre da igreja, foi dado por Deus para a igreja. E a igreja, então, que ela envia, é a igreja que ela impõe as mãos e envia para fazer a obra do Senhor. Cada um de nós, sozinho, podemos fazer e devemos dar sabor à vida das pessoas que estão ao nosso redor, mas como igreja nós podemos e devemos salgar muito mais, podemos dar sabor a muito mais pessoas. São essas as dimensões da afirmação de Jesus, quando ele disse: vocês são o sal da terra. E Jesus tinha autoridade para falar assim ao povo, porque ele viveu na terra como verdadeiro sal, dando sabor à vida das pessoas. É só olharmos para o seu ministério. Primeiro, Jesus viveu como sal em todos os lugares. Viveu como sal na praia, como Jesus gostava de uma praia, e eu me identifico muito com Jesus nisso.
e eu tô com uma saudade da praia. Olha que eu fui em janeiro, mas com essa pandemia parece que faz anos e anos, né? Uma sensação esquisita, ruim, e eu tô com muita saudade da praia. Na praia, Jesus pregou, fez milagres, comeu ali com os discípulos, tratou ali Pedro, foi sal também no caminho, no barco, nas festas, no submundo, no mercado, nas casas, nos campos, nas montanhas. Em todos os lugares, Jesus estava ali salgando, dando sabor à vida das pessoas. Mas Jesus também era sal nos seus relacionamentos. Jesus mostrou que ser sal muitas vezes pode significar ser pastor de mulheres prostituídas, amigo de fiscais corruptos, amigo de pecadores, de pessoas marginalizadas, de doentes que ninguém quer saber. Ser sal significa ser gente para os desumanizados, para aqueles que viviam à margem da sociedade. Significa ampliar os horizontes daqueles e daquelas que são limitados, limitadas. Não significa ser cooptado. Jesus nunca foi cooptado pela mente, pela ideologia, pelo jeito, pelo comportamento, pelo discurso das pessoas. Nunca ficou envolvido com o comportamento das pessoas, com o jeito delas. Jesus estava junto delas para fazer a diferença, para ser agente de transformação na vida das pessoas que precisam da salvação. Jesus também foi sal nos seus discursos. Jesus falou sobre dinheiro, não como um fim, como algo que deve mover a vida das pessoas, que deve ser buscado a qualquer preço, não se importando com os meios. Jesus nunca falou assim, nunca colocou dessa maneira. Jesus mostrou claramente como deve ser a nossa atitude em relação ao dinheiro. Aqui mesmo no Sermão do Monte, mais lá na frente, ele fala que nós não devemos juntar tesouros aqui na terra, mas no céu. Não era nenhum discurso voltado à questão da poupança, à questão de olhar e planejar o futuro, né, se reservar, não é nada disso. Mas Jesus estava dizendo que as coisas aqui da terra são passageiras, são efêmeras, elas corroem, né, vem um ladrão e rouba. No entanto, aquilo que é do céu, aquilo que é de Deus é eterno. Por isso que ele dizia dessa maneira e da relação, coloque o seu coração nas coisas de Deus e não nas coisas aqui da terra. Jesus também falou sobre pais e filhos, esposas e esposas, falou de fazendas, colheitas, juízes, do dia a dia da vida, ensinando sobre o reino de Deus. Jesus, acima de tudo, falou de gente, gente no seu dia a dia. Jesus pouco falou de anjos, da temperatura do inferno ou das mobílias do céu, mas das pessoas, mostrando qual era a sua prioridade: salvar pessoas, salvar vidas. Os discursos de Jesus eram temperados com sal, trazendo vida às pessoas. Concluindo, para sermos sal, nós precisamos rever o cenário da nossa missão, do ID que Jesus deixou para nós. A pandemia, a quarentena, o distanciamento social nos propiciou a olharmos para fora dos muros, para sairmos da caixinha, para sairmos dos nossos templos, a entender que ser igreja é mais do que se reunir num templo, que a missão acontece justamente onde estamos agora, no lado de fora, em nosso lar, com os vizinhos, os colegas de trabalho e etc. Ou seja, a missão acontece lá fora. Lembra quando eu sempre enfatizei isso, né, que nós entramos para um campo missionário quando nós saímos da igreja, saímos do templo. O mundo é o nosso campo missionário. Temos que rever também os nossos relacionamentos e o tempo que nós dedicamos a eles. Por exemplo, nós temos ligado, temos enviado mensagens de fé, de esperança para as pessoas que precisam de sal, que precisam de sabor. Temos feito diferença no trabalho, que seja home office, mas temos feito diferença na escola, que seja online, na faculdade, para os nossos vizinhos, para as pessoas que nós conhecemos. Temos também que rever os nossos discursos.
Se por um lado há crentes que nada falam, há outros, ou seja, crentes que se escondem, há outros que parecem verdadeiros guerreiros, despejando juízos para todo lado. Falam de Jesus, mas espiritualmente são fundamentalistas radicais. São megafones da terra e não sal da terra. Temos também que rever a nossa mensagem. Tem mensagem que só crente entende. Falamos uma língua, parece que é um dialeto nosso, o evangeliquez. Só quem é crente, só quem está na igreja há bastante tempo é que entende. Nós temos dificuldades até com a linguagem que usamos, né? Nós sacralizamos as linguagens. Nós dizemos que a revista e atualizada, a tradução revista e atualizada é de Deus. A nova tradução na linguagem de hoje não é de Deus, porque deixa muito simples a linguagem, mas a mensagem do evangelho é muito simples. Por que ficar complicando para que as pessoas entendam aquilo que Jesus veio pregar às pessoas? Muitos cânticos nossos, somente quem é familiarizado com a Bíblia consegue entender. Né? Eu já falei isso uma vez, né, que eu estava numa igreja e eu falando, vocês entendem? Vocês sabem o que é isso? Porque tem um cântico que fala do bálsamo de Gileade. Eu falei, vocês sabem o que é isso? Eu falei, não, mas a música é bonita. Ou seja, canta porque é bonito, mas não porque entende a mensagem que está falando. E olha que a gente prega muito através da música. Você pode ter certeza, né, que daqui a alguns dias, né, poucos irão lembrar daquilo que eu estou falando. Então aproveita que eu estou falando agora. Tá? Poucos irão lembrar. Hoje nós temos aí gravado, então dá para você, né, rever a mensagem. Agora a música não, que a Sara cantou, né, as músicas ficam. As músicas, elas transmitem a mensagem de Deus para nós. E nós vamos sendo, né, tratados por Deus aí com essa mensagem que a música nos traz e fica a semana toda, o mês todo. Então nós precisamos cantar algo que as pessoas entendam. Outras vezes a nossa linguagem é muito teológica. Há igrejas que pregam assim como se estivesse pregando para um mundo acadêmico. É aquela, né, o pastor que se coloca no púlpito ali, né, e muda a voz, a entonação da voz ali, começa a falar até mais grosso, impostado, e aí ele vem, né, com o discurso, hoje nós vamos discorrer sobre a soberania de Deus em relação à predestinação e as suas implicações no livre-arbítrio das pessoas. Que bonito isso, mas para que serve? Num tempo de pandemia, num tempo que as pessoas estão sofrendo, estão solitárias, estão aí vivendo seus dramas emocionais, espirituais. Elas estão querendo saber sobre os anjos que acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, entendam bem, doutrinas são importantes. São muito importantes, são tiradas da palavra de Deus, mas o que as pessoas precisam é de pão, do pão da vida, que é Jesus neste momento. Não é da receita do pão, mas do pão que é Cristo Jesus. Falar de Jesus, que Jesus vem ao nosso encontro, que Jesus está conosco, que Jesus nos ama, que Jesus está dizendo, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Temos que dar o pão e não a receita do pão. Depois a gente ensina o que significa viver em Jesus e com Jesus, ensina o que é ser discípulo, ensina as doutrinas, tem as aulas lá para a profissão de fé. Depois a gente passa estas coisas, depois tem outros momentos, é o café com palavra, né? Nós temos outros momentos para fazer isso. Mas neste momento, naquele momento em que as pessoas estão ali passando seus dramas, as suas lutas, nós precisamos falar daquilo que Jesus é. Ele é o Senhor, o Salvador, o Libertador, o nosso rochedo, o nosso socorro, bem presente na hora da tribulação. Se queremos ser sal da terra, temos que pregar algo que cause impacto na vida das pessoas, algo que mexa lá no íntimo da vida das pessoas, que os faça encarar a sua condição de pecador e pecadora e a sua carência da glória de Deus, da graça de Deus. É dizer, Jesus morreu por você, e Ele morreu por você porque Ele te
te ama. Ele entregou sua vida na cruz porque te ama e quer sarar, e quer transformar, quer salvar a sua vida, para que você experimente a verdadeira alegria, e essa alegria ninguém pode tirar. Deixemos Deus usar a nossa vida. Nos coloquemos nas mãos de Deus, para que sejamos verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Deus nos abençoe. Amém.